Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Seama. Aqueles que estão online também sejam bem-vindos ao Centro Espírita Seama, porque energeticamente a gente sabe que onde nosso pensamento está é onde nós estamos, né? Isso é uma das lições primárias que a gente aprende na doutrina espírita, que até deve nos mover a prestar atenção no que nós pensamos. Porque onde nosso pensamento está é onde nós estamos. Então, aqueles que se reúnem conosco essa manhã, através das redes sociais da Seama, com certeza estão aqui conosco no Centro Espírita Seama, não é verdade? Vamos começar com a prece. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, aproveitar a presença da fraternidade de Francisco de Assis, dos nossos mentores individuais, nos lembrando que nós nos encontramos numa instituição ligada não só a Francisco de Assis, mas ao nosso Mestre Jesus. E agradecendo em nosso coração pela oportunidade que nos é concedida, vamos pedindo, Mestre, esteja conosco nesta manhã. Envolva-nos, Senhor, em tuas bênçãos de luz, ampara os nossos filhos animais, acompanha-nos os caminhos, auxilia-nos a entender o poder da prece. Com tua licença, Senhor, damos por iniciado os trabalhos desta manhã. Assim seja. Vou dar os avisos da casa e depois nós vamos cantar a oração de Francisco de Assis e vamos para a palestra, né? Lembrando a todos de no dia do atendimento fazerem uma prece logo pela manhã. Por quê? A equipe espiritual já de manhã nos recebe, para quem vem aqui ou para quem vai fazer no lar, já está nos acompanhando. É uma forma de dar bom dia. Se alguém chegar na nossa casa logo de manhã, a gente vai dar bom dia. Então, bom dia para a equipe espiritual fazer uma prece logo pela manhã, certo? Realizar o Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana, com o animalzinho. Mas, Sandra, eu já faço Evangelho. Faz um com ele e um no Evangelho no lar. Casos graves, pode realizar Evangelho todos os dias. Não existe superdosagem de prece. Não existe superdosagem de oração. Podemos fazer Evangelho diariamente com o animalzinho. Isso vai permitir que nós possamos dar abertura para recebermos nessas orientações que partem do alto, para que os enfermeiros que fizeram as cirurgias espirituais ou os atendimentos dos animais possam acompanhá-los no lar, certo? Então, mantenham-se no salão de palestras, em silêncio, em prece, celulares desligados, certo? Por quê? A equipe espiritual não precisa de celular para nos ouvir, para nos atender. Quando a gente vem presencialmente ao trabalho, é um momento que nós nos damos junto a Jesus. Nós nos damos poucos momentos e poucas vezes estamos numa casa, por exemplo, que abre as portas para estarmos junto a Jesus. O Centro Espírita Seama é ligado à colônia espiritual da Seama. E a colônia espiritual da Seama tem um hospital veterinário, que é acoplado ao Centro Espírita Seama no momento do atendimento. Então, quando nós estamos aqui, logo que nós chegamos, nós já somos recebidos pelas equipes de guardas do Centro Espírita, pela equipe espiritual do Centro Espírita Seama. Quem tem evidência vai ver os franciscanos nos portões, nos recebem, nos abraçam. Aqui nós vamos encontrar a equipe espiritual em prece, preparando o salão para os atendimentos. Então, vamos nos dar a oportunidade, quando nós estamos aqui em prece, em silêncio, manter os animais mais perto de nós, que é uma outra coisa importante, porque durante a palestra eles começam a receber os primeiros tratamentos. A gente aí está agitado, o animal anda... Imagina, gente, os coitados dos freios tentando dar um passe no salão para fazer o animal já ir se tranquilizando e preparando o corpo físico e o corpo espiritual para o tratamento. E a gente com ele solto, e o franciscano para lá, e o franciscano para lá. Então, mantenha eles perto de nós. A prece é essencial, porque ela abre os campos vibratórios, energéticos, para que os animais recebam tratamento. Quem está no lar, procure ficar num lugar mais tranquilo. Desligue TV, a gente tem que deixar o celular ligado, não tem jeito. Silencia, para que a gente fique concentrado também, mais ainda permitindo que o tratamento possa ser o mais efetivo possível no lar em que nós nos encontramos. Quando viermos ao tratamento, quem está em casa, colocar 2 garrafas de água.
uma com o nome do animal, uma com o nome do tutor. Não precisa pôr nome completo, tipo Nino da Silva Pedro Xavier. Só o primeiro nome, a não ser que vocês tenham 2 Ninos. Coloquem o nome de vocês também, porque a gente pensa assim, a garrafinha de tampa laranja é a minha, a de tampa azul é a deles. Primeiro, nós corremos o risco de trocar depois. Se qual que era a minha, eu trocaria. Fatalmente vai ficar, gente, qual que era a minha mesmo? 2, a gente obriga a equipe espiritual a ler o nosso pensamento para saber qual que é a garrafinha dele e qual que é a nossa garrafinha. Coloca o nome, já resolve o problema. Dentro da água fluidificada é colocado o remédio espiritual para nós, principalmente para eles. Essa água deve ser dada diretamente na boca do animal, 2 vezes ao dia, sempre fazendo uma prece antes, certo? Mas Sandra é um gato, eu não consigo dar nada na boca. Dê só a água fluidificada. Posso pôr um galão de 5 litros? Pode. Desde que na próxima semana você troque este galão por uma nova água, porque ao longo do tratamento se muda a medicação. Certo? Confie em Jesus, confie na equipe espiritual, confie na presença da equipe espiritual durante o tratamento quando vocês fazem o evangelho. Confie na prece. A prece é poderosa. E a coisa mais incrível do mundo, você não precisa ser um espírito de luz para fazer prece. Graças a Deus. Se precisasse, nem nós, nem vocês, ninguém ia fazer prece. Pelo contrário, espíritos de luz vivem em oração. A vida de um espírito de luz é a própria oração. Nós precisamos da prece para subirmos nosso campo vibratório para os campos vibratórios dos espíritos de luz. Então, confiem, porque a prece que vem do coração não precisa ser uma prece elaborada, uma prece simples, essa que vem do coração. E nós amamos os nossos filhos animais, então essa prece vai vir do coração. Essa prece sempre chega às esferas superiores. Pode ser a prece mais simples. Eu estou num dia tão difícil, Jesus me ajuda. Já é o suficiente. Só esse sentimento, Jesus me ajuda, já é o suficiente para que a nossa prece atravesse planos e chegue aos nossos amigos espirituais superiores. Lembrando, a SEMA tem um santuário com 200 animais, 200 almas que nos foram confiadas, e vocês sempre nos ajudam com este santuário. A gente sempre pede doação de ração. Aí vocês falam assim, poxa, porque nós temos 80 gatos, tá, gente? 80. Vou falar de 80 gatos. 60 cachorros, o resto é boi, porco, carneiro, pássaro e assim por diante. Então, toda ajuda é bem-vinda quando vocês consomem na loja virtual da SEAMA, seamagastronomia.com.br. Quando consomem aqui no nosso empório, na lanchonete, tudo isso, 100% dessa renda é direcionada ao santuário da SEAMA, 100%. Eu vou planejar uma palestra aí para ver se o próximo mês, para apresentar o santuário para vocês aqui, pelo menos, para vocês verem os animais, saberem como eles são, Mas nas nossas redes sociais também pode achar lá alguns vídeos a respeito. Para quem está aqui, e aí o pessoal de casa vai me xingar agora, o prato do dia hoje é prato árabe. Prato que eu prefiro, não sei por quê. Eu sei, porque ele é muito bom, na verdade. É o prato preferido. Todos que a gente faz aqui é o prato árabe. Então, lá na lanchonete, quem quiser, é só pedir qual que é o prato do dia hoje. Aí elas já trazem para vocês, certo? Além de tudo que a gente tem no empório, modéstia à parte, bem à parte mesmo, comida da SEAMA é espetacular. É espetacular. Por isso que a gente vive de dieta, basicamente. Muito bem. Vamos fechar novamente os nossos olhos, para agora nós fazermos, junto com a Fraternidade Francisco de Assis, a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver eu leve a é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive
Assim seja. Graças a Deus. Assim seja mesmo. Muito bem. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante específico. Nós vamos interromper um pouquinho o estudo do Livro dos Espíritos por uma situação que aconteceu esta semana do planeta. E nós não podemos deixar como uma instituição, que é a Associação Espírita de Amigos dos Animais, que é 100% focada nos animais. Nós temos trabalhos para humanos, nós temos todas as quartas-feiras às 19h30. É até engraçado falar trabalho para humanos, né? Mas na SEAMA a gente adota o termo trabalho para humanos porque nós temos os outros trabalhos voltados aos animais. Na verdade, são trabalhos para espíritos em várias fases de evolução, mas é um termo que vai ser mais fácil as pessoas entenderem. No entanto, a SEAMA trabalha continuamente, em múltiplos setores, para modificar a consciência em relação aos animais no planeta, para trazer a doutrina espírita para a própria doutrina espírita no que se refere aos nossos irmãos animais. Porque quando a gente convive com os animais, nós que estamos aqui amamos os animais, nós não precisaríamos de nenhuma teoria. Bastaria nós observarmos os animais, e nós observamos. Se eu perguntar para vocês, vocês acham que os animais têm alma? O que vocês vão me dizer? Os animais têm alma. Se vocês acham que eles têm sentimentos, vão falar o quê? Ah, eu tenho certeza, tem sentimento. Você acha que eles pensam? O meu pensa, eu tenho certeza que o meu pensa. Né? Então, assim, nós não precisamos da teoria espírita para nós sabermos que eles têm sentimentos, que eles têm emoções, bons sentimentos, eles amam, né? Eles são fiéis, eles são dedicados. E maus sentimentos, eles são ciumentos, às vezes são vingativos, até conosco. Até com a gente. Você sai, vai, meu bem. Você vai ver quando você chegar à sua cama como vai estar. Então, assim, eles têm bons sentimentos e também são espíritos em evolução, vão ter outros sentimentos de acordo com o estágio evolutivo em que eles se encontram. Nós não precisamos das teorias para saber disso, mas é essencial a teoria espírita, os caminhos da verdade que o espiritismo nos traz, como um processo que confirma aquilo que nós estamos vendo, porque Kardec sempre começou em todos os fenômenos com observação, montava as perguntas, questionava os espíritos de verdade. Nossa observação já nos mostra muitas coisas sobre os animais. E quando nós vamos até a doutrina espírita, uma das coisas que mais abrilhantou o caminho da SEAMA foi nós vermos que ali, tudo que nós víamos nos animais e muito, mas muito mais, estava escrito dentro da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita traz incontáveis verdades sobre a evolução do espírito, isso inclui os nossos irmãos animais, né? E a SEAMA traz todos esses estudos. Então, isso é um pilar de sustentação da SEAMA. A SEAMA tem como uma base primordial o amor aos animais. Por isso, a Associação Espírita de Amigos dos Animais, este é o nome que nós damos na Terra, a SEAMA. Do ponto de vista espiritual, nos diz a equipe espiritual que dirige o centro, a SEAMA quer dizer assim é que se ama. Assim é que se ama. Tá? E se vocês forem ver a sigla SEAMA, vocês vão ver realmente o ASS, e o AMA depois. Né? Assim é que se ama. Mas nós tivemos uma situação esta semana que veio à tona no planeta, porque é uma situação que é aquelas situações que faz com que a gente olhe para o planeta e para os animais como um todo, que a gente saia do nosso foco comum de visão, né? Que foi noticiado por vários canais, por vários lugares, que foi a situação de 16 mil animais abandonados num navio no mar da Austrália. Né? O que acontece? É uma parte relativamente pequena, por mais que não choque, os animais que são abatidos para consumo humano no planeta são transportados via navio, transporte de animais vivos, ou no Brasil se chama de boi em pé, né? Porque o Brasil transporta bovinos, transporta os nossos irmãos bois. A Austrália colocou lá no navio 16 mil animais, 14 mil ovelhas, 2 mil bovinos, para ir para Israel. Quando chegou em Israel, no Mar Vermelho, sofreram uma ameaça de ataque, porque está em guerra a região. Voltaram com o navio para a Austrália, a tripulação abandonou o navio e os 16 mil animais estão, pelo menos até ontem à noite, foi a última vez que eu pesquisei, estão dentro do navio, abandonados. Segundo o governo da Austrália, tem um veterinário observando os animais. Se tiver mesmo, para 16 mil. Este é um transporte que é uma grande briga das entidades de defesa dos animais. Por quê? Os animais são transportados num navio em vários andares, com várias baias, né?
Por mais que se diga que as condições são as melhores possíveis, eles ficam em pé, não tem como deitar, pela quantidade de animais. E não tem ventilação no meio das baias, só nas extremidades. Então há muita morte por temperatura. Eles ficam em cima dos próprios dejetos, eles não conseguem alimentar os animais adequadamente. Então é uma situação de extrema crueldade. Mais do que o que eles já passam, né? A Austrália é o país que está em primeiro lugar no transporte de animais vivos no mundo. Brasil, no segundo lugar. Nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, está em segundo lugar no transporte de animais vivos. Nós tivemos um acidente em 2015 que tombou um navio e muitos bovinos morreram afogados, outros foram mortos na praia mesmo, pela população. Enfim, é uma situação muito difícil. 2023, chegou-se a proibir o transporte de animais vivos no Brasil. As entidades de defesa do animal deram alguns pulos de alegria, mas, infelizmente, logo a liminar baixou e voltou-se a permitir esse transporte no Brasil. Mas isso nos chama atenção, porque o nosso olhar precisa se voltar. Quando acontece esse tipo de coisa, não é uma situação pouco usual, ela é comum. A gente só não sabe dela, a gente só não tem conhecimento disso. Até nós, que estamos dentro do trabalho de defesa dos animais, no nosso caso aqui da SEAMA, do trabalho de conscientização em relação aos animais, do trabalho no olhar para os animais como espíritos em evolução, como espíritos dotados de emoção, de sentimentos, de pensamentos, como nos mostra a doutrina espírita e como nos mostra a observação, até mesmo nós não sabemos de tudo que acontece com os animais. Primeiro, que muita coisa é escondida, realmente, né, porque não é interessante que as pessoas saibam. E segundo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós não temos este conhecimento. Então, quando esse tipo de coisa acontece, é primordial a gente repensar mesmo. Às vezes é difícil. Por que é difícil? Para a gente que gosta dos animais, é muito difícil, porque a gente não gosta de ver. Eu fico pensando, sabendo, tendo consciência, nós, como aqueles que amam os animais, nós temos consciência de que esses animais são espíritos em evolução. Não são somente os cães ou os gatos que conosco convivem, que têm alma. Todos os animais, aliás, são almas, que estão encarnados num corpo físico. Todos têm emoção, eles têm sentimento, eles têm consciência. Eles se apavoram, eles se alegram, eles se emocionam, eles choram, eles sorriem. Esses animais também, eles não são tão diferentes dos animais que convivem conosco no lar. A única diferença é que nós não convivemos com eles. Eles não são tutorados por famílias como são os nossos, por exemplo, né? Aqueles que estão sob nossa tutoria espiritual neste momento. Eles são de tutoria espiritual da humanidade. E o tutor chamado humanidade está sendo não somente negligente com eles, quanto cruel. E pensando que eles têm um nível de consciência semelhante aos animais que conosco compartilham, eu fico imaginando que a parte difícil para nós, o desespero deles abandonados no mar. Praticamente sozinhos, num calor de 40 graus, porque está 40 graus na Austrália, no meio do mar, sem ter para onde ir, não tem como fugir, até decidirem o que vão fazer com eles. Então, eu fico pensando, se fosse um dos meus animais, ou um animal de santuário, porque às vezes eu olho os animais de santuário, nós temos lá bois. Quem entrar nas redes sociais, tem o Leonardo tem um grupo de fãs só dele, né, que é o nosso boi de 1 tonelada, 150 quilos. Ele tem um grupo de fãs só dele pela inteligência. E às vezes eu olho para eles, tenho 5 bovinos, eu tenho 13 porcos, eu tenho 2 carneiros, e eu penso, aqui, enquanto eles estão conosco no santuário, nesta reencarnação, eles estão livres. Eles não passam por nenhum sofrimento. Todos os cuidados são tomados. Nós tivemos que fazer a castração de 2 porcos machos esse mês que passou, os 2 anestesiados, bonitinho. E a gente sabe que fora não é assim, não se anestesia. Se amarra o porco e vai no canivete. Se for veterinário, não misture, se anestesia. No máximo, uma anestesia lidocaína ali local. Então, assim, é um processo cruel. E aí eu olho para eles e penso, mas e na próxima reencarnação? Nessa, a gente conseguiu manter pelo menos aquele número pequeno. Como vai ser na próxima? Então, meus amigos que estão aqui, os meus amigos que estão nos ouvindo, porque somos todos amigos de Francisco, nós somos todos irmãos de jornada. Nunca o planeta precisou tanto que esta consciência que a doutrina espírita nos traz
seja uma verdade para nós, para que seja uma verdade para os animais. Porque o que não nos contam é o seguinte: quando a gente vai comprar a carne, não vem um roteiro escrito, esta carne veio do corpo de um boi que passou por isso, por isso. Vem só a carne, de preferência com boi sorrindo. Para que isso seja colocado na nossa mente. O que estão fazendo conosco, o que está nos distanciando dos caminhos do Espírito, das verdades espirituais, da consciência que nós precisamos ter enquanto espíritos em evolução, das verdades do planeta e principalmente, o que estão fazendo conosco e o que nós não estamos percebendo e não estamos permitindo um novo nível de consciência para que aconteça esse tipo de situação, como 16 mil animais presos num navio, uma quantidade enorme, na verdade, de animais que são transportados via navio. Os animais são transportados para abatedouros, para frigoríficos, de zoológicos. O Brasil, por exemplo, pasmem, é o primeiro país do mundo, é o país com maior exportação de primatas para testes do mundo. Do mundo. Que é muito chocante para a gente ouvir. São verdades difíceis? São. Vocês acham que eu gostaria de estar fazendo uma palestra dessa aqui? Eu não gostaria. Eu não gostaria de ter que pesquisar tudo isso ontem para falar hoje. Porque é doloroso demais. Mas é essencial, porque se é doloroso para nós ouvirmos, para nós falarmos, para nós pesquisarmos, o que será para eles? Quão difícil é para eles que estão passando por a situação, então a gente fala assim, eu não posso ouvir isso. Porque dói muito, eu não quero ouvir. Mas para eles que estão lá, na fila do abatedouro, chorando, apavorados, é muito pior. Para os que estão nos navios, é muito pior. As condições sanitárias são muito ruins. Então é muito importante que a gente tenha esta realidade, que a gente abra as cortinas, que a gente enxergue o que se passa, para que nós possamos ombrear com Francisco de Assis e falar em nome deles. Porque eles não têm como falar, eles não têm voz. Nós é que temos que falar, nós precisamos falar, nós precisamos trazer a verdade, nós precisamos criar caminhos de modificação e trazer de dentro de nós esse amor que nós temos pelos animais, porque, vamos ser sinceros, nós amamos os animais. Vocês não estão aqui porque vocês não gostam deles. Tenho certeza que não tem nenhuma pessoa sentada aqui ou nos ouvindo que pensa em ser cruel com os animais. Não, a gente não pensa nisso. Nós estamos aqui porque são nossos filhos. Nós temos amor pelos animais. Nós reconhecemos a capacidade de pensar, de sentir, a capacidade de amar, a consciência, a inteligência, a capacidade de observar que eles têm. Todos nós percebemos isso. É preciso que nós tenhamos coragem de amar, conforme nos mostra o Evangelho. Coragem de abrir as portas do coração para todos os animais. Coragem de ver a verdade. Coragem de dizer, a partir de agora eu vou realmente amar os animais. Porque acima de tudo, enquanto nós estamos aqui pensando, será? A gente pensa. Ai, vamos dar um trabalho. Como é que vai ser com a família? Será que eu vou encontrar coisas para comer? Já garanto que vou, porque é uma preocupação minha comer. Só que é um comentário à parte. Sandra não fica com fome. Ser vegano é muito fácil. Eu garanto para vocês. A gente não tem cultura, a gente não aprendeu. Mas é fácil ser. Enquanto nós estamos pensando, eles estão sofrendo. Não é que nós estamos pensando, será que eu perdoo ou não perdoo? Não. Enquanto nós pensamos, eles estão sendo mortos. Mães e filhos estão sendo separados. Animais estão sendo torturados. As filas de abate são gigantescas. Um boi, um porco, 185 galinhas por segundo. No Brasil, só no Brasil. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Um boi, um porco, 185 galinhas por segundo. Um espírito que ama e tem consciência no corpo físico de um porco. Um espírito que ama e tem consciência no corpo físico de um boi. 185 espíritos que amam e têm consciência no corpo físico de uma galinha por segundo são mortos no Brasil. Para que a carne chegue aos nossos pratos, para que o leite chegue à nossa mesa. 185 filhos do Altíssimo, 187, na verdade, por segundo no Brasil. É um número muito grande. Para que nós, que amamos os animais, ignoremos este processo. Porque a espiritualidade superior não ignora. Francisco não ignora. Nós da SEAMA não ignoramos. Nós não estamos aqui para jogar a pedra para ninguém. Porque nós também viemos essa história.
eu trabalho com a minha consciência diuturnamente. Quando eu vejo a situação, eu penso, e quando eu não sabia? E a doutrina espírita nos esclarece. Ela nos esclarece que os animais têm consciência, que eles têm inteligência, que eles têm livre-arbítrio, que eles têm sentimento, que eles pensam. Toda a doutrina espírita está recheada de informações, mas os nossos olhos valem mais do que as nossas informações. Não fechemos os olhos para a tragédia terrível que avassala o planeta Terra de ponta a ponta, pela qual passam os nossos irmãos animais. Não fechemos os olhos ao sangue, às lágrimas e ao sofrimento. Vou encerrar a palestra falando em nome deles, porque são eles que importam. Não é a Sandra, não, olha, não são vocês, são aqui na SEAMA, são os animais, e nesta palestra a palavra é deles. E eu tenho certeza que se eu parasse lá, entrasse naquele navio, o que eu ouviria seria: por que vocês estão fazendo isso conosco? O que foi que nós fizemos para vocês, para sermos tão castigados? Porque eles não são diferentes dos nossos cães. Quando nós fazemos qualquer coisa que eles se sintam castigados, eles nos olham para entender. E é assim que eles se sentem, cruelmente castigados, sem terem feito nada, a não ser terem reencarnado num corpo físico que o homem olha como se fosse um pedaço de carne, que o homem olha como se fosse uma parte da alimentação dele. Eles não fizeram nada a não ser existir. Absolutamente nada. São nossos irmãos, filhos de Deus, e nós precisamos aprender a amá-los. E amar os animais como eles precisam é amar a nós mesmos. Porque não há dúvida nenhuma, nenhum de nós quer ser cruel. Nenhum de nós quer compactuar com cutelo. Nenhum de nós quer compactuar com assassino. Nenhum de nós quer compactuar com sofrimento. Nenhum de nós quer compactuar com os animais desesperados. Nós queremos que eles sejam felizes. E isso está dentro de nós. A alegria de amar, o reconhecimento de que eles têm alma está dentro de nós. Basta nós mobilizarmos esse sentimento acima de qualquer manipulação de marketing, acima de qualquer manipulação da nossa própria mente, e assumirmos o papel de cristãos espíritas e representantes dos animais no planeta Terra, porque eles nunca precisaram tanto de nós. Muito obrigado por me ouvirem. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado mesmo. Vamos às vibrações desta manhã, que hoje vão ser dedicadas aos 16 mil animais que estão no mar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, de alma ajoelhadas aos teus pés, Mestre, nós pedimos perdão. Em nome de toda a humanidade, de nós mesmos, a Ti e aos animais. Que este perdão ecoe como uma vibração de amor a todos os coraçõezinhos que estão no planeta e veem o homem como um verdugo cruel. Que o nosso amor pelos animais possa se expandir e chegar a cada alma numa declaração real e verdadeira de amor, de proteção, de mudança. Senhor, envolve os animais do planeta. Compensa a nossa impiedade, Mestre, com tua compaixão. Envolve a humanidade para que se mude a consciência, para que todos sejam capazes de ver os animais como nós vemos, para que enxerguem a verdade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, para que compreendam os amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mestre, deixamos em tuas mãos os caminhos da luz para o planeta e pedimos, Senhor, socorre a nós mesmos para que sejamos capazes de compreender as tuas amorosas lições contidas na doutrina espírita. Com tua licença, Mestre, damos por encerrada a primeira parte do trabalho desta manhã de domingo. Assim seja, graças a Deus. Para quem está em casa, permaneça em prece mais 15 minutos para receber os atendimentos da equipe espiritual da SEAMA. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe a todos. Bom trabalho para você.